Então, bom dia. Temos mais uma vez nosso tema, agora a parte 2 sobre os gregos. Não só vamos falar a parte 2 sobre os gregos, mas também vamos entender um pouco sobre cultura, certo? Então, também relacionando um pouco com os gregos, porque se a gente for imaginar os macedônios e as suas artes em jarros, em afrescos, em formas, de padrões em mosaicos de cerâmica, vamos observar também bastante variação e muita beleza. Lembrando que nas obras de arte, nas pinturas feitas em mosaicos, também temos cada azulejo como se fosse uma obra de arte única, uma preparação artesanal, porque não existiam indústrias naquela época. Então, estivemos falando na primeira aula a respeito das cidades-estado. E esse conteúdo, então, ele é concretizado aqui em forma de conteúdo prático. Porque essas cidades-estados são colocadas à dura dificuldade da guerra. A partir disso, então, temos outras questões muito importantes relacionadas à cultura do teatro também. Porque os desenvolvimentos diferenciados temos no teatro, principalmente a participação masculina no teatro grego. E outra questão muito importante também eram as peças de humor, de sátira, exercício da ironia, exercício das ciências também nos textos escritos e o drama. Então, temos algumas questões muito importantes. Vimos que reinava em Esparta um governo laicônico e oligárquico, tá certo? Ou seja, quem é que governava Esparta? E eu peço que vocês prestem atenção nesse ponto, porque isso vai cair na prova. Quem governava Esparta eram reis, e não só reis, mas também era um grupo de sacerdotes que acabavam escolhendo os reis, tá bom? A partir disso, então, temos Atena com sua democracia, e em Esparta temos a democracia e a influência das ciências, do estudo. Em Esparta não, em Atenas. Em Atenas temos a ciência e o estudo, em Esparta temos uma filosofia chamada laiconismo, que temos a questão de poucas palavras, pouco estudo e mais voltado para a guerra, tá bom? Então, para expandir seu território, os persas, eles atacam algumas regiões ali do que reconhecemos como Grécia Antiga hoje em dia. As pessoas daquela época não se reconheciam como Grécia Antiga. Temos esse nome sendo entendido hoje pelos historiadores para se ter uma ideia básica e clara de que esses povos tinham cultura em comum, tinham costumes em comum e por isso se leva esse nome de forma especial. Outra questão muito importante é que quando ataca essas cidades, o Império Persa sendo forte, poderoso, eles então, Esparta sozinha não poderia derrotá-los, Atenas sozinha não poderia derrotá-los. Então, temos a questão da união, temos algumas batalhas como a Batalha de Maratona, e a união dos povos gregos na Liga de Delos, comandada por Atenas. A Liga de Delos tem o comando de Atenas, tá bom? E o que acontece? Nisso, os gregos ganham. Atenas, que tinha estado no comando, gosta da ideia, então tem o seu poder acima sobre os outros cidades, sem as cidades-estados, demais cidades-estados ou polis conseguirem lutar contra ela com vitória. E depois disso temos a questão do seguinte, depois das guerras médicas por causa do nome Medos, tá bom? E temos a guerra do Peloponeso, que é Esparta, que passou não somente a enfatizar a força, mas também passou a enfatizar a questão do estudo para que eles pudessem se tornar tão fortes quanto Atenas. Se desenvolve que na guerra do Peloponeso eles conseguem tomar o poder. Essa instabilidade no país, essa fraqueza, essa luta constante deles, aqui sendo levada em conta, temos a questão de que o povo grego estava enfraquecido por causa das muitas guerras, por causa da instabilidade política, das dificuldades em relação às administrações. E o que ocorre? Ocorre o seguinte, que
Por causa desse enfraquecimento, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, faz destacamentos ali. Filipe II morre cedo. Alexandre o Grande, ele morre sem conseguir conquistas tão grandes. Só que Alexandre o Grande, seu filho, tem algumas ideias muito importantes. E é por isso que falamos de período helenístico, por causa de Alexandre o Grande. Porque, sendo Alexandre um grande estrategista, e preste atenção, pessoal, Alexandre, ele era discípulo de Aristóteles, tá certo? Então, ele tinha a questão de reflexão filosófica, a questão de ser uma pessoa bem articulada e inteligente no comando. A partir disso, então, ele fazia estratégias militares muito efetivas. Ele sempre aprendia com outras culturas, e não só aprendia com outras culturas, mas tinha estratégias superiores e armas superiores às outras populações. Então, prosseguindo nesse tema, Alexandre o Grande, ele consegue estabelecer um território, um império, desde o Oriente ao Ocidente, um dos 5 maiores impérios existentes na história do mundo. Depois disso, Alexandre o Grande morre muito cedo, cerca de 32, 33 anos. O reino dele é dividido para 4 chefes. E temos a questão seguinte: Alexandre, ele é o responsável por levar a cultura grega para o mundo inteiro. Quando a gente observa, por exemplo, o Império Romano é uma extensão de influência da cultura grega, até em sua mitologia, até em seus deuses, tá bom? Logo após isso, se pergunta: como Alexandre conseguiu com sucesso unir tantos povos? Uma das suas estratégias era dar liberdade religiosa para o povo, fazer casamentos entre o povo e ter tolerância enquanto a eles. Ou seja, unir com laços sanguíneos, aprender para que você recebesse influência deles e a cultura grega, que era bem forte, influenciasse os outros povos. Uma cultura grega da ciência e da religião. Após isso, então, temos a questão aqui das pinturas, tá bom? Muito importante. Que eu tentei trazer os traços para vocês, como a gente já vem estudando. A gente vem estudando a respeito das características da pintura, a tela, as tintas, as formas de se usar os pincéis, os diferentes tipos de pincéis. Agora, nós estamos levando em conta a questão de como entender uma pintura. A pintura, o que forma ela? O que é a pintura? É um dos temas importantes. Como interpretar a pintura? E como interpretá-la está diretamente ligado a quem é o autor, tá bom? E não só quem é o autor, mas o contexto que esse autor está inserido. Como assim quem é o autor? Vincent van Gogh nasceu na Holanda, viveu de certa forma, fez certas artes, passou por certos problemas. Como a história dele influencia a questão dele ter feito uma pintura, uma obra de arte? Outra questão muito importante para ser levado em conta é o contexto. Qual o contexto social dele? Qual o contexto da família dele? Ou seja, não só o que... Eu só peço que vocês parem dessa história, tá bom? Qual o contexto social dele? O que ele passou em sua família? Aquilo que não depende só dele. Aquilo que não são atitudes dele. O contexto que ele tinha. Van Gogh, por exemplo, pessoal, foi uma criança que nasceu e teve sobre a sua sombra a questão do seu irmão ter morrido, e ele, por ter nascido na mesma época, na mesma data que o irmão dele morreu, ele recebeu o mesmo nome do irmão dele falecido, Van Gogh. E outra questão muito importante: na sua infância ele recebeu muita carga emocional, muita hostilidade da sua família por estar amargurada por perder esse irmão de forma tão trágica. E Van Gogh tem o mesmo nome. Isso deu muitos problemas na mente dele, muitas tristeza, muita melancolia, que isso é expressado nas obras. E uma das coisas muito importantes, pessoal, a partir, por exemplo, dos textos dele, da sua história, a gente pode saber, e principalmente, pessoal, a pintura, ela nos leva a ver o mundo. Assim como a pintura, a arte, a escrita, a gente passa a ver o mundo com a ótica do pintor. Mas o que é isso, professor? Não entendi nadinha. Tem obra de arte, pessoal, e textos que a gente não consegue
entender como é que ele fez. Ele não fez perfeitamente como era. Muitas obras de arte, muitos escritos. Então, a gente é desafiado a perceber a obra de arte conforme a intenção do autor. Ou seja, de repente a pessoa faz uma pintura enfatizando montanhas bem altas. Só que o contexto que ele fez aquela pintura não tem montanhas. Por que então que aquele pintor colocou montanhas? Porque ele quer passar para a gente o seguinte: ele quer que a gente fique instigado a interpretar conforme a mente dele. Então, olhar o mundo como ele olha. Porque talvez a mínima montanha que esteja no horizonte seja o suficiente para que ele enfatize aquele tipo de montanha. Porque pode ser que para ele os obstáculos sejam o principal em uma obra, ou talvez o principal na sua própria vida. Tá bom? Quero desafiar vocês a estudarem um pouco mais sobre isso. Passei algumas pesquisas, alguns temas para vocês, tá certo? Sim. E é isso aí. Muito obrigado.